marcos do automobilismo brasileiro é a prova 500 km. Não é toda a categoria que hoje em dia pode completar 30 anos de existência. E resgata com essa 30ª edição a volta para o automobilismo paulista das corridas de endurance. Sempre foi realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e agora está começando a acontecer aqui no Velocitar, que é um autódromo super moderno, um autódromo fantástico. Realmente o Velocitar tem uma característica bem diferente de Interlagos. É uma pista mais cansativa, mais técnica, várias curvas bem manhosas, onde tem pouco tempo para o piloto respirar. As retas são curtas, a velocidade dos carros alta, então é o tempo inteiro trocando marcha, freando, fazendo curva. Tem sido um desafio muito grande para quem nunca andou aqui acertar. São 14 ou 15 curvas do traçado, acertar essas curvas para fazer uma volta rápida. Eu até fico arrepiado. Eu sou suspeito para falar de Velocitar, porque eu sou um perfeccionista. Eu gosto de melhorar sempre, eu acho que nunca tá bom. E a gente vê aqui em todo lugar que é feito com amor. É feito com muito capricho, com muito amor, o tempo todo. Cada vez que eu venho... Quer parar? Vamos a Valone, pode. Vamos a Valone da década de 70. Dentro dos 500 quilômetros, a gente acabou realizando outras provas, que foi uma prova de clássico de competição, que levou o nome do pai do Eduardo Souza Ramos, Gil de Souza Ramos. O pessoal da velha guarda pôde participar, junto com o pessoal da nova geração que corre de carro antigo. Foi uma largada com praticamente 30 carros de época, muito emocionante, muita disputa. Carlos Estilo, Denísio Casarini. Na volta número 5, Denísio Casarini, 22. Ganhou a berlineta do Denísio Casarini. A largada alemã, esses pilotos emprestam os carros para os veteranos. O dono do carro fica de um lado da pista, o piloto veterano fica do outro lado, onde os carros estão completamente desligados. Nessa bandeirada de largada, o pessoal sai correndo, cola o selo no para-brisa do carro, o pessoal liga o motor e parte. Tivemos também, para os apaixonados, um festival de regularidade, para gente que curte carro e não quer estragar o carro, uma prova de regularidade. E ainda tivemos uma prova de fly lap, para quem gosta de acelerar um pouquinho com segurança. Tivemos aí 1 hora de pista aberta, onde puderam usufruir o máximo de potência dos carros. É muito importante ter a oportunidade de testar os nossos componentes. Você sabe que, primeiramente, muitos componentes que foram desenvolvidos em pista
acabamos entrando depois em série na montadora. Consegui unir então esses interesses da empresa com minha paixão pessoal, que é o resgate do antigo mobilismo. Então nós editamos anualmente um calendário antigo de 1000 milhas, fizemos livros também, muitas biografias de antigos pilotos, né? E além disso eu pessoalmente também participo. Ontem estive presente aqui, participei do Rally de regularidade, uma Puma 1969, e depois também da parte do Flying Lap com uma réplica de um Porsche 356, na verdade é um Invemo 82. Olha, o 500 km, ele foi uma prova muito tradicional e histórica do automobilismo brasileiro, e ele reunia aqueles carros na época que chamavam charutos, né? Carros, aqueles motor corvetão, na época do saudoso Camilo Cristófaro, Celso Lara, Ciro Caires. Uma história fantástica tem essa prova, e ela se estendeu ao longo do tempo pela tradição que ela tinha. E eu acho que sou o piloto mais velho, vivo, que ganhou os 500 quilômetros. Bom, galera, hoje a gente está com o Silvio Zambello, filho de Emílio Zambello, nome tradicional do nosso automobilismo, vai contar um pouco para vocês da história dos 500 quilômetros de Interlagos. A gente esse ano de 2015 está indo para a 31ª etapa. E como foi a criação desse evento pelo seu pai? Então, na realidade, tudo isso começou com uma turma, né? Não começou só com ele, começou com um grupo que frequentava Interlagos e de pessoal que começou a correr em Interlagos e viram que precisavam se organizar para começar a organizar os eventos. Então fundaram primeiro o clube, o Automóvel Clube. Desta fundação, qual meu pai faz parte, nasceram as provas, tanto as provas como os campeonatos. E os 500 quilômetros, que fazia parte depois do Campeonato Brasileiro, ele acabou nascendo derivado das 500 milhas de Indianápolis. E com isso eles começaram a organizar uma etapa por ano de uma categoria que praticamente era força livre e se fazia pelo anel externo do circuito de Interlagos. Que, aliás, é uma pena a gente não ter mais esse traçado histórico, nem o histórico e nem o anel externo de Interlagos. Apesar de todas essas reformas, a gente não pode mais aproveitar. Usufruir. Não, e a verdade eu acho assim, todos os autódromos têm os seus riscos. O automobilismo, lógico que é um esporte de risco, mas todos os circuitos a gente tem que respeitar o circuito em si. Hoje ainda tem corrida em Mônaco, e é uma hora absurdo. Falar que o circuito antigo de Interlagos não era seguro, isso também não é uma verdade. Eles quiseram diminuir velocidade e, infelizmente, optaram por fazer um traçado que aleijou o outro. Só que o outro era o máximo, tanto para nós que corríamos aqui no Brasil, que sabíamos de todas as vantagens do circuito, como conhecido internacionalmente quando vieram correr os outros pilotos na década de 70 e de 80, que Interlagos era um circuito respeitadíssimo, completíssimo, e nunca deveriam ter cortado. Realmente foi alguém mal preparado para fazer esse negócio, porque poderia fazer uma variação para um circuito de baixa velocidade, mas nunca tirar o circuito original, porque Indianápolis se corre até hoje, circuito perigoso. Entre aspas, não é perigoso porque tem todas as seguranças possíveis. Mônaco e outros circuitos, quer dizer, realmente o que fizeram com Interlagos, olha, não dá nem para comentar, porque para as pessoas que gostam do automobilismo puro, era um circuito completíssimo, onde saíram grandes campeões. Então, nunca deveriam ter cortado, mas nunca mesmo. Então, esse é o sentimento de quem andou no circuito antigo e de quem anda no novo. Hoje, no novo, para você ultrapassar, você pode ver, tanto em provas regionais como de Fórmula 1, é muito mais espremido, os carros podem até se tocar, é mais difícil, porque freia, acelera. Os pneus hoje têm uma aderência incrível, os freios também freia com o carro quase virando, é difícil, então tem que ter um circuito para ter vácuo, como eles estão fazendo agora com recurso de asas e etc. e tal. Quer dizer,
nunca alejar um circuito. Não poderia ser feito isso. Realmente é lastimável o que foi feito. O histórico tem uma história, tem toda uma cultura em cima do traçado original, do que foi Interlagos. E, na verdade, está fácil, está lá, está marcado, é só refazer. Só uma coisa que não tem muito com o assunto, né? A reforma de Interlagos não é para o autódromo de Interlagos, a reforma de Interlagos é para o piso da Fórmula 1. Só isso. Se fosse para Interlagos, tinha que voltar a ser como era. Esse é meu ponto de vista. Não, mas é verdade. Você vê que todos que entendem um pouco colaboram com o mesmo sentimento e, primeiro, Interlagos tem que ser respeitado como Interlagos, não fazer Interlagos para a Fórmula 1. Fórmula 1 é um evento de Interlagos, não é o suprassumo e todo mundo tem que baixar a boca, não. E de uma hora para outra pode sair. Exatamente. Basta eles terem uma oferta de algum outro país que pague um pouco mais, eles vão embora. Quer dizer, é uma falta de respeito com o circuito e com os pilotos que correm aqui no circuito, com as provas que eram realizadas aqui. É lógico que a gente tem a maior satisfação em correr no Velocitar, um circuito super moderno. Agora ele fez uma variação onde tem umas curvas de baixa e tem as curvas de alta. O circuito ficou rápido, todo mundo que correu elogiou. Foi um grande presente que o Eduardo Souza Ramos deu para São Paulo, ter uma segunda opção de pista. O circuito é bárbaro. Agora, para quem correu em Interlagos e para ele mesmo que gosta de correr em Interlagos, era fantástico. Dar uma volta em Interlagos antigo é uma coisa indescritível. Olha, a gente que pôde andar em Interlagos antigos tem um sentimento até hoje, que você vê que o sentimento é profundo. Todo mundo fala com muita mágoa de não poder ter o circuito antigo para poder andar. Sem dúvida. E a gente vê o propósito dos 500 quilômetros de Interlagos agora, de fazer várias corridas, carros históricos, pilotos que começaram a história do nosso automobilismo andando. Então, tudo isso... respeito à história. O que a gente faz, o meu sentimento, o que eu aprendi, o que eu herdei do meu pai e de todos os amigos dele, porque não era só um sentimento dele, eram de todos que frequentavam o Automóvel Clube e de todos que frequentavam a pista. O sentimento é de respeito pela história, pelos carros, por todas as categorias que tem, equipes que tem. Então, os 500 quilômetros eu procuro preservar não só a prova, como também prestigiar todas as outras categorias do automobilismo. Abro espaço para essas outras categorias poder participar como anexo à prova principal, e todos são espetaculares, são bem-vindos. A prova de carro antigo, até eu fiz um carro antigo para poder participar, é o máximo. Os pilotos de época, a gente homenageia eles vêm em peso prestigiar. Você vê que a história é muito bonita, a história não pode ser esquecida. As pessoas vêm, os carros antigos estão aí, é uma categoria forte, tem praticamente 50 carros. A gente provoca uma largada alemã, que é outra coisa fantástica, bacana para quem gosta, é muita emoção. E estamos aí de volta, organizando a prova, agora no Velocitar, que é com muito gosto que a gente vai para lá, mas é bom dar esse recado para quem se julga entendedor do assunto, que Interlagos, primeiro é Interlagos, tem que ser respeitado como era, e depois os eventos que vão fazer parte do autódromo em si, mas os eventos são eventos, a pista tinha que ser respeitada.
aproveitado. Sem dúvida, a gente sabe que você preza muito a história do automobilismo, você batalha para que isso não se apague, é um dos lutadores para que continue, que tem as provas de endurance que ficaram esquecidas. E a gente sabe da necessidade que se tem para a história do automobilismo nacional terem provas com longa duração em traçados históricos. A gente tem não só Mônaco, tem Nürburgring, que foi leiloado, passou para, aqui seria PPP, né? Mas lá são 22,5 km de pista, e todo mundo anda. Exato. Carro de passeio anda lá todo dia, eles têm um sistema de se manter. Então aqui seria muito mais fácil. Falar que não é rentável em Interlagos é brincadeira de mau gosto. Exatamente. E lá o próprio autódromo em si pode ser muito melhor aproveitável, porque tem área, se deseja fazer um museu, tem área para se montar restaurante, para criar realmente como é. Tem o lazer e tem as provas de competição, porque muita gente vai lá andar de bicicleta, andar a pé, nós já vimos isso, mas respeita a pista e mantém os eventos. O esporte a motor é um esporte. Se é com grana ou se é com pouca grana, tem todas as categorias, mas tem que ser respeitado. Saíram grandes campeões aqui do Brasil. O Brasil foi conhecido com o Emerson, com o Chico Landi, com o Ayrton, com o Piquet e todos os outros demais pilotos, e sempre traz um benefício para o país, para a indústria automobilística. Na década de 80, que eu estava correndo, a gente ajudou no desenvolvimento do álcool, tem muitos testes em pistas que são realizados. Quer dizer, tem que ter respeito pelo esporte a motor, tem que preservar essa pista, tem que ter a pista do Velocitar, que é bárbara também, mas o certo, o São Paulo, uma cidade enorme, tem Piracicaba também, não vamos esquecer de Piracicaba, mas tem que respeitar tudo isso, porque a cidade de São Paulo são 20 milhões de pessoas, quer dizer, dá para ter evento diariamente, e era o que acontecia. E, enfim, nós estamos aí, graças a Deus, eu estou conseguindo manter a tradição do clube, eu gosto de automobilismo, a gente procura praticar o automobilismo e prestigiar todo mundo, principalmente, como você estava falando, as provas longas, porque além do desenvolvimento dos carros, tem a história de cada equipe, uma equipe do Guerra, uma equipe da Porsche, uma equipe da Old Boys, do Souza Ramos, enfim, de várias outras, que tem uma história no automobilismo nessas 30 etapas que aconteceram nesses últimos 12 anos da nossa gestão. Tem muita gente que escreveu história legal, tem muito resultado bacana, tem muito filme na internet, e é isso que a gente procura manter e criar, empurrar, porque não podemos deixar para trás algo que marcou a nossa história. É isso que a gente procura preservar aqui. Então é isso aí, galera. Vocês escutaram do Silvio Zambello, o cara que está batalhando para que tudo isso não fique mais uma vez na fila. Ele batalha muito para todo ano trazer aos 500 quilômetros de Interlagos, faz parte do nosso calendário, faz parte da nossa história. O pai dele, Emílio Zambello, que ajudou muito, fez parte de toda essa história. Então é muito bacana a gente poder trazer isso para vocês, e já fica aqui também o convite. Comecinho de setembro, primeiro final de semana, Velocitar, vai lá, 500 quilômetros, 31ª etapa dos 500 quilômetros de Interlagos. A gente parabeniza, Silvio, pelo seu brilhante trabalho, pela história que o sobrenome Zambello traz para o nosso automobilismo, pela força que é, e a gente torce que continue assim, e quem sabe de grão em grão, de formiguinha em formiguinha, a gente consiga convencer essa turma aí a trazer nosso antigo traçado e toda a história de volta. Legal, eu te agradeço, e queria acrescentar também outro trabalho do Paulo Gomes, que conseguiu, que ele entende de automobilismo, e conseguiu trazer os 500 quilômetros como uma etapa do campeonato de Endurance. Nós vamos ter 3 provas valendo para o campeonato de Endurance, uma no estado do Rio Grande do Sul, uma em São Paulo, uma no Paraná, em Londrina. E isso é o bacana, isso era o que tinha e era o sucesso da época. O Paulão conseguiu, com muito mérito e esforço, também voltar esse sistema na
Confederação Brasileira de Automobilismo. Eles estão respeitando isso e nós estamos abrindo as portas outra vez para organizar um automobilismo bacana, sério, onde todos podem participar e ter aquela torcida fantástica entre a turma de São Paulo, a turma do Sul, a turma do Paraná, que é todos bem-vindos. A gente pratica esporte e um esporte saudável, onde a gente pode ver carros diferentes, preparações diferentes, encontrar essa turma que são, apesar da gente de serem rivais, mas é com muito gosto que um recebe o outro. O pessoal do Sul tem recebido muito paulista lá e agora está na hora deles subirem a serra e vir correr aqui em São Paulo para tomar um pau. É isso aí. Fica então o convite e logo logo a gente vem com essas novidades para vocês. A prova de 500 km, para mim, que sou a nova geração, é uma coisa muito importante, é uma coisa muito tradicional. Então é muito legal poder participar dos meus primeiros 500 km. A importância dos 500 km para o piloto é ter a opção de uma prova de endurance, que é uma prova que exige outras técnicas, outras estratégias do piloto, da equipe e dos carros. Na verdade, o endurance é uma corrida em que você não anda para-choque com para-choque o tempo inteiro, não anda no limite absoluto o tempo inteiro. Tem que saber andar rápido, mas levando o equipamento até o fim da corrida. Ela permite a pilotos gentleman drivers dirigir de uma maneira um pouco mais tranquila, porque a disputa não é tão violenta e acirrada como uma prova de meia hora. E ela permite o desenvolvimento de toda uma categoria profissional, que são os mecânicos, os preparadores, os construtores de carro. Ela faz e ela desenvolve o preparador, quem vai construir o protótipo, quem vai preparar o motor, quem vai trabalhar aqui para dar assistência durante a corrida, fazendo a troca rápida do pneu, o reabastecimento, a troca de piloto. Eu acho que isso daí é a base do automobilismo e a competição nacional que mais desenvolve a mão de obra é a endurance. Vou correr com meu filho numa Montana V8 na categoria 1. Por ser uma categoria força livre, eu quis usar o carro com toda a potência dele. Em função de ser um carro de 1.200 quilos, apesar dele ter muita potência, ele perde bastante para os carros mais leves.
galera, a gente vai ficando por aqui hoje. Não esqueça, acesse nosso site www.hotgarage.tv.br ou então mande seu e-mail para contato@hotgarage.tv.br, se cadastre no nosso e-mail e fique sabendo tudo o que acontece no mundo do Hot Garage. E a semana que vem, galera, a gente está aqui novamente. Valeu!